A paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? O meu nome é Jenny e hoje nós iremos dar início a mais um quadro aqui do Devotim, que é o quadro de devocionais. Vamos junto comigo? Você sabe o que é uma vida devocional? Você sabe para que serve o devocional? Você sabe como ter uma vida de devoção ao Senhor Jesus? O que você deve fazer para ter uma vida devocional? Hoje nós iremos falar sobre esse assunto. Nós iremos iniciar falando sobre o que é um devocional. O devocional, ele deriva da palavra devoção. A gente precisa entender o que é devoção para entender o que é devocional. Devoção é a ação de se dedicar a algo, a alguém, se consagrar ou cultuar a algo ou alguém. E é um ato totalmente voluntário e individual. Então, já que nós entendemos o que é devoção, nós iremos explicar o que é devocional. Devocional é um ato diário, é constante de devoção ao Senhor. É um tempo que você vai tirar para se consagrar ao Senhor, para aprender mais dele, para falar com ele. É um momento que você vai criar uma intimidade com o Senhor. Em Mateus 6,6 diz assim: Mas tu, quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Pai que te vê em secreto, e Ele te recompensará. Quando nós falamos sobre devocional, nós falamos muito sobre o secreto. Como nós já dissemos, é um ato voluntário e individual. É quando você escolhe entrar na presença do Senhor, sozinho, só você, no secreto, para criar uma intimidade com Ele, para aprender sobre Ele. É o momento em que nós podemos saciar a nossa sede, porque todos nós temos sede, sim, da presença do Senhor Jesus. Nós temos sede de estar junto com Ele, nós temos sede de conhecê-lo melhor. E o devocional é uma ótima escolha de desfrutar disso, de desfrutar dessa ligação que Jesus nos deu ao Pai. Porque quando Jesus veio à Terra, nós éramos separados de Deus por causa do pecado. Mas o sangue dele nos libertou e hoje nós temos livre acesso ao Senhor. E o devocional é um momento em que nós podemos ter intimidade com o Senhor. E é esse momento em que nós crescemos espiritualmente. É esse momento em que nós nos desenvolvemos, em que a nossa fé é cada vez mais fortalecida nele. E nós nos fortalecemos para resistir ao diabo. Que nem diz lá em Tiago 4,7, resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, quando nós procuramos, nos voluntariamos e sozinhos, individualmente, buscamos a presença do Senhor Jesus, Ele vai trabalhando em nós através do Espírito Santo. Mas existe a maneira correta de se achegar ao Senhor Jesus. Lá em Hebreus 10:22 diz assim: Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Existe uma maneira correta de nos apresentar diante do Senhor. E a Bíblia é bem clara que a maneira correta é com sinceridade e fé. Sem a má consciência, sem a intenção do pecado, sem a intenção de barganhar, eu vou fazer isso para ganhar isso do Senhor. Não. O devocional é o momento em que você vai aproveitar da presença de Jesus para criar um laço, para ser mais íntimo, para saciar a sua sede pela presença do Senhor Jesus. E o Espírito Santo, através da oração, através da palavra do Senhor, ele vai moldando o nosso ser e nós vamos nos tornando melhores para a honra e glória do Senhor Jesus. Em Provérbios 3:32 fala assim: Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas os sinceros, ele tem a intimidade. O Senhor, ele tem intimidade para aquele que é sincero com ele. Mas nós precisamos nos apresentar ao Senhor com sinceridade, com fé e com o nosso coração limpo, sem más intenções, sem barganhar, mas com nossa vida diante do Senhor. E se eu pequei naquele momento, eu posso dizer: Senhor, eu me arrependo, porque a tua palavra diz que eu não posso fazer isso. Mas eu reconheço o meu pecado e eu estou diante da tua presença dizendo: tem misericórdia de mim.
São esses momentos de devocional em que nós nos achegamos ao Senhor, que nós apresentamos ao Senhor as nossas guerras, nós apresentamos ao Senhor as nossas dificuldades, nós apresentamos ao Senhor onde nós somos falhos e nós reconhecemos a nossa dependência dEle. Em Salmos 25:14 vai dizer: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Temer ao Senhor é reconhecer a soberania dEle sobre as nossas vidas. Temer ao Senhor é reconhecer o domínio dEle sobre as nossas vidas. Ter plena consciência de que nós somos dependentes dEle. Então, quando eu vou lá no meu devocional, eu oro, eu choro, eu me arrependo, eu aproveito da presença, eu sinto a alegria, eu estou reconhecendo a soberania dEle. E se eu tenho sinceridade, eu tenho intimidade. Só que a minha intimidade, ela só vai vir se eu temer ao Senhor. E temer não é ter medo, é ter a consciência de que Ele é soberano. Eu não sou, mas Ele é. E eu dependo dEle. Nós temos um grande exemplo de intimidade com Deus. E esse exemplo era Daniel. Daniel era uma pessoa que, mesmo na Babilônia, ia na janela do seu quarto e orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Essa referência está lá em Daniel 6:10. E essa intimidade que Daniel tinha com o Senhor Jesus era tão íntima, que quando a gente vai lá ler Daniel 10, a gente vê que o Senhor, Ele se apresenta a Daniel de uma forma tão sobrenatural que Daniel não consegue nem ficar de pé. A palavra diz que o Senhor precisou enviar alguém para falar: Daniel, levanta. E mesmo assim, diante da presença do Senhor, a Bíblia fala que Daniel ficou com as pernas trêmulas pela presença de Jesus. E eu vou ler com vocês, calma aí que eu vou pegar aqui na minha Bíblia. Que essa parte, ela fala muito comigo. Em Daniel 10:12 diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração em compreender e humilhar-te perante ao teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Quando nós temos intimidade com o Senhor se move. Quando nós escolhemos ter uma devoção ao Senhor, ter uma intimidade com o Senhor individualmente, o Senhor nos vê. Muitas vezes nós achamos: Senhor, mas eu estou aqui, o Senhor não me vê, mas Ele está vendo. Ele vê, Ele sonda os nossos corações e Ele vê a intenção do nosso coração, porque Ele é aquele que não vê somente a aparência de fora, mas Ele vê a intenção do coração. E a Bíblia fala que Daniel, ele se aplicou a se humilhar diante da presença do Senhor, e o Senhor, Ele teve compaixão de Daniel. E a presença dele, o Senhor se fez presente na vida de Daniel. Esse é um nível de intimidade que nós podemos ter com o Senhor. Em Jeremias 33:3, troquei, diz assim: clama a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Quanto mais nós nos aprofundamos nessa presença, nesse mar imenso que é a presença do Espírito Santo, mais Ele vai se revelando a nós. E é incrível, porque Ele fala coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Então eu entendo que através da minha intimidade com o Senhor, através da minha busca, através da minha escolha de buscar ao Senhor, da minha sinceridade e do meu reconhecimento que Ele é soberano na minha vida, Ele vai se apresentar a mim também. Eu faço uma escolha e Ele vem com a graça dEle sobre a nossa vida. E nós só podemos nos achegar ao Senhor por causa da misericórdia, por causa da graça, por causa de Jesus. Porque Ele é o único e suficiente nas nossas vidas. Quanto mais a gente se aproxima do Senhor Jesus, mais Ele se apresenta a nós. Como fazer um devocional? Eu
trouxe aqui algumas dicas de como a gente pode fazer isso, como a gente pode ter essa rotina diária de ter um devocional, ter um momento dedicando ao Senhor. A primeira dica é definir um horário e um lugar. Quando você define um horário e um lugar, você cria uma disciplina, você cria uma rotina. Então a sua mente ela vai entender, não, naquele horário e naquele lugar é o momento em que eu vou separar para me dedicar ao Senhor. Na época da pandemia, foi o momento em que mais eu me aprofundei nisso de devocional, de buscar pela presença de Jesus, e eu sempre definia um horário e um lugar, que era de noite. Depois da janta, de noite, eu tinha que ir lá, naquele lugar, naquele horário, aproveitar da presença de Jesus e aprender mais sobre Ele. E tem que ser um lugar que é calmo, um lugar de preferência silencioso, para que você possa ouvir a voz dele. O segundo passo é orar. Ore, não deixe de orar. E quanto mais fé, quanto mais sinceridade você tiver, o Senhor Jesus, Ele vai escutar a sua oração, não tenha dúvidas de que se você tiver fé e sinceridade dentro do seu coração, o Senhor Jesus, Ele vai ouvir a sua oração. E a oração, ela é o que você vai falar com o Senhor. E já vamos ligar ao próximo passo, que é leia a Bíblia. A Bíblia é o momento em que o Senhor fala conosco, em que nós aprendemos sobre o Senhor e o Senhor, Ele vai derramando a sua graça, Ele vai derramando do seu direcionamento e nós iremos aprender mais sobre Ele. O Espírito Santo, Ele vai nos mostrando, trabalhando dentro de nós, para que nós entendamos quem é o Senhor e na hora da adversidade, baseado na palavra dEle, nós possamos tomar as decisões certas. E nós crescemos quando nós conhecemos ao Senhor. A terceira dica é anote. Faça anotações. Anotações sobre aquilo que Ele falou com você, sobre aquilo que você tem que ser grato, sobre aquilo que você fez de oração, seus pedidos de oração, sobre aquilo que você precisa melhorar, que você viu através da palavra do Senhor. Eu particularmente gosto de escrever cartas. Quando é um momento muito feliz da minha vida, quando é um momento muito triste da minha vida, ou um momento de arrependimento, eu escrevo. Eu escrevo as minhas orações. O quinto e último passo é medite. Pense sobre aquilo que você escreveu, pense sobre aquilo que você aprendeu do Senhor, sobre aquilo que Ele ministrou no seu coração naquele dia. Não deixe de fazer esse passo. Porque uma coisa é a gente ir lá fazer nosso devocional, sair e nos distrair e esquecer de tudo que a gente aprendeu. Não vai fazer diferença. Mas se a gente aprende e começa a meditar, nossa, o Senhor falou que Ele é bom hoje, Ele falou que eu preciso me arrepender hoje, Ele falou que Ele é santo hoje, eu preciso andar em santidade. Então, quando eu medito, o Espírito Santo, ele tem cada vez mais liberdade de trabalhar na minha vida e transformar e me moldar de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Adolescentes, o nosso Deus é um Deus relacional, um Deus que ama ter comunhão com os seus filhos. A Bíblia fala que o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o Senhor já não nos chama de servo, mas nos chama de amigos, porque nós temos essa relação com o Senhor. Se permita e escolha ser amigo de Jesus. Se permita e escolha ter um relacionamento constante com o Senhor Jesus, para que você não entre em uma frieza espiritual, mas que a sua vida cada vez mais tenha uma intimidade tão profunda com o Senhor, que Ele venha te revelar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Tenha sinceridade, tenha fé, não perca a esperança. Jenny, mas está difícil. O Senhor vê, e Ele vê mais além do que os olhos humanos. Ele vê e cuida de você. Esse foi mais um vídeo devocional. Na próxima quinta-feira nós teremos mais um com outra pessoa falando um assunto muito especial. Você não pode perder. Se inscreva, compartilhe e não deixe de acompanhar o Devotim, porque nós estamos iniciando e traremos coisas novas, tá bom? Deus abençoe e muito obrigada por assistir até aqui. Até a próxima.